Boa noite. 28 bilhões de reais. Este é o valor aproximado dos investimentos públicos e privados relacionados à Copa do Mundo de 2014. Nesse montante estão incluídas as obras de mobilidade urbana, portos, aeroportos, estádios, serviços e infraestrutura turística. A pergunta que se faz agora, principalmente depois dos protestos de rua contra os gastos do governo com a Copa, em detrimento de outros setores da vida brasileira, é de que forma e até que ponto esses investimentos mexem positivamente na economia do país e na qualidade de vida da população alojada nas cidades que vão sediar os Jogos. A Copa, a reordenação do espaço e da economia urbana é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Para debater esse assunto, convidamos o professor de Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, Russell Perry Scott, o professor de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Arley Sander Damo, e a professora de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Carmen Rial. Os três participam da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que está sendo realizada aqui no campus da UFPE. Você que está em casa pode participar do programa com comentários e perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo Twitter @opiniãope ou pelo telefone 21 267399. O DDD é 81. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Primeira coisa que eu quero saber de vocês, existe algum mapeamento, algum trabalho que mostre historicamente os impactos das Copas nos países que sediaram esses eventos? Tem? Não? Não, é claro, a gente conhece, porque acompanha algumas Copas, né, quais foram as repercussões de outras Copas em outros países. Eu, por exemplo, me lembro muito bem da Copa de 1978, foi a partir daí que a minha memória se torna mais sociológico, antropológico, vamos dizer assim. Né? Antes era uma memória de torcedora. Foram duas Copas, então, depois do tricampeonato brasileiro. Sim. Em 70 ganhamos a Copa, veio 74 e 78. Você começou a mapear um pouco a partir daí? É isso? Não de uma forma sistemática ainda, mas naquele momento eu estava ligada a um departamento de esportes, então participei, de certo modo, da cobertura da Copa do Mundo, porque além de antropóloga, eu sou jornalista, uma profissão que eu abandonei há 30 anos, mas naquele momento eu participei, então, e foi uma Copa muito importante, porque era na América do Sul, era um momento de ditadura militar em toda a América do Sul, Brasil também. Foi na Argentina, né? A Copa foi na Argentina, 78 na Argentina, mas nós vivíamos uma situação de extremo constrangimento político em toda a América do Sul. Então, a situação da Argentina, ela se replicava em outros países. E foi uma Copa em que houve manifestações muito grandes na Europa, inclusive boicote de jogadores de futebol que não vieram, no caso do principal jogador no momento, que era o Cruyff, da Holanda. E aqui no Brasil, a Copa teve uma repercussão muito interessante, porque nós estávamos sob censura. Então, qualquer palavra que remetesse à ditadura militar, ou a movimento social, ou oposição, eram sistematicamente vetadas nos departamentos de jornalismo. Então, e já havia até uma autocensura, existiam censores nas redações, que não havia nem necessidade de uma intervenção mais a nível federal. No entanto, os departamentos de esporte, eles não estavam sobre esse controle, porque se imaginava que esporte não tem nada a ver com política, o que é falso.
Então, o que acontecia? Nós conseguíamos falar sobre ditadura militar, sobre os protestos, sobre os boicotes da Copa. Claro, estávamos falando da ditadura militar na Argentina, mas que tinha tudo a ver com a ditadura militar no Brasil. Então, foi a primeira vez que essas palavras apareceram no cenário nacional depois de anos. Então, o esporte proporcionou isso. Eu vou fugir um pouquinho do nosso tema, só nesse minuto, já que você falou na Copa de 78, que foi na Argentina, que era regime militar. Vocês se debruçaram em algum momento, por curiosidade que tenha sido, sobre os impactos políticos da Copa de 70 no Brasil? Porque o Brasil foi tricampeão mundial em 70, era o governo de Médici, o governo mais duro de toda a trajetória da ditadura militar, os anos de chumbo da ditadura militar brasileira, e foi um desempenho magnífico da seleção, uma vitória linda, apaixonante. Vocês chegaram em algum momento a investigar esse universo um pouco, não? Eu posso voltar na questão anterior um pouquinho? Claro. Só para dizer que a questão sobre a indagação mesmo sobre o tal de legado da Copa, sobre o que fica, é uma questão que surge muito recentemente. Até os anos 90 não se fazia jamais esse tipo de pergunta. E, mais do que ser uma pergunta que é feita pela sociedade, é uma pergunta até que a FIFA, que é a principal articuladora da Copa, se antecipa em responder, tentando oferecer, junto com as exigências que ela passou a fazer para a realização do evento, uma série do que seriam possíveis contrapartidas. Então, uma das razões que nós não conhecemos é porque nós conhecemos a literatura internacional, mas não há estudos em retrospectiva. E mesmo aqueles estudos sobre mega eventos esportivos, que são feitos por uma área muito específica, ou dentro da gestão esportiva, administração do esporte, economia do esporte em geral, eles não são muito críveis. Aquele que eu considero o principal expoente nessa área de economia do esporte, chamado Vladimir Andreev, é um economista francês, ele escreve com ipsis literis: não há uma metodologia precisa que seja capaz de avaliar o impacto desses mega eventos. Sabe-se, em geral, quanto se gasta, mas não se tem como evaluar o retorno. Até porque, para se fazer uma conta precisa, teria que se pensar na possibilidade de que esses investimentos, ao invés de serem feitos naquelas obras, se fossem feitos em outros tipos de empreendimentos. Então, embora existam muitas empresas privadas que ofereçam consultorias, esses dados não são muito críveis. Agora sim, em relação a Copa de 70, se vocês chegaram a se debruçar sobre esses impactos, não, tem o vários, efeito político... Tem vários trabalhos sobre isso, mas em relação à Copa de 70 se discute, em algum momento se pensava muito que teria havido um impacto positivo, teria prolongado a vida da ditadura, a popularidade do Médici. Bom, ele se apropriou, etc., mas eu acho que o período contemporâneo explica melhor isso. Quer dizer, o Brasil ganhou a Copa perdeu a Copa de 98, de 94, ganhou a Copa de 94 e o Fernando Henrique se elegeu. Quer dizer, ele era o ministro da Fazenda e se elegeu. Muita gente pensou que estava se repetindo o episódio de 70. Em 98, o Brasil perdeu na final e o Fernando Henrique ganhou as eleições, se reelegeu. Em 2002, o Brasil ganhou a Copa e o Serra, que era o candidato Fernando Henrique, perdeu. O Brasil perdeu a Copa, e não ganhou a Copa em 2006 e o Lula elegeu o seu sucessor, a Dilma. Não, desculpa, ele se reelegeu. E perdeu de novo, o Brasil não ganhou de novo em 2010 e o Lula elegeu. Então, parece que... Não há uma relação direta, então? Não é uma relação mecânica, diria. É uma coincidência de datas, né? Simplesmente porque é o mesmo intervalo de 4 anos, então faz com que seja o assunto em que se poderia refletir.
Até eu acho importante que a Arley falou de que não havia nem assunto a ser trabalhado antes dos anos 80 sobre qual é o impacto de uma obra como realizar uma Copa, realizar Olimpíadas, né? O crescimento da consciência da sociedade sobre a gente precisa ver onde é que estão indo os investimentos que dizem que chegam aqui. Esses investimentos, será que de fato, né, estão repercutindo? Então, essa é uma coisa que cresceu tanto no lado institucional, de governos, de grandes instituições, quanto da cidadania em geral, conseguindo olhar e vendo. Bom, mesmo não havendo uma maneira, digamos, objetiva, ou não sei se você usou a expressão crível, para medir, para aferir esses resultados. No caso do Brasil, a gente está falando agora em algo em torno de 28 bilhões de reais. Dá para a gente considerar que, de alguma forma, esses investimentos, nem que seja minimamente, eles podem mexer em desigualdades sociais históricas ou não? Não, eles não mexem nem mesmo, foi o tema da mesa de agora há pouco. Nas manifestações de rua apareceu muito frequentemente a ideia de que, bom, queremos mais saúde e educação e menos estádios, menos dinheiro na Copa. Desse total de investimentos que fica, eu diria, entre 28 e 30 bilhões, é a conta do governo, mas aí tem uma rubrica do dinheiro dos aeroportos, por exemplo, que é a principal rubrica, que nem é dinheiro do governo, é um dinheiro que vai vir com as concessões. Bom, desse total, aproximadamente 7 bilhões, pouco mais, pouco menos, são efetivamente gastos em estádios. Bom, isso é menos de 10% do orçamento do Ministério da Saúde ou da Educação anual. Então, não resolve concretamente o problema, assim como é pouco provável que vai haver uma alteração do PIB. Pode haver um ou outro grupo, um ou outro comerciante, um outro segmento que venha se beneficiar pontualmente, mas não tem indicadores. Então, já que você falou do PIB, eu anotei aqui uns dados referentes a essa questão do PIB. É um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas. O nome do documento é Brasil Sustentável, Impactos Socioeconômicos da Copa do Mundo de 2014. Por esse estudo da Fundação Getúlio Vargas, a projeção é de que de 2010 até o ano que vem, até 2014, o Brasil terá movimentado 142,39 bilhões de reais. Terá gerado 3,63 milhões de empregos a cada ano, de 2010 a 2014, o que resultaria em 63,48 bilhões de renda para a população. Visto assim, parece uma maravilha. Agora, em contrapartida a esse estudo aí da Fundação Getúlio Vargas, que diz também que a arrecadação tributária, há uma arrecadação tributária adicional por conta da Copa do Mundo, da ordem de 18,13 bilhões para os cofres federais, estaduais e da federação, e ainda um impacto de 64,5 bilhões diretamente no PIB, no Produto Interno Bruto. Aí, tem um estudo feito por 2 pesquisadores de economia aqui da Universidade Federal de Pernambuco, que mostra que não há esse impacto no PIB, né? Que fica basicamente uma coisa pela outra. E aí? Como é que a gente fica? Quer dizer, com esse estudo da Fundação Getúlio Vargas, esses números, que são números muito favoráveis, apontados pela Fundação Getúlio Vargas, e um estudo feito por 2 pesquisadores aqui, a metodologia que eles usam, eles comparam o PIB do ano do Mundial com uma estimativa para o mesmo ano
sem Copa. E aí eles pegaram as Copas de 78 a 2006 para fazer esse estudo e não há variação de PIB nenhuma. Digamos assim, a antropologia ela não lida tanto com esses números, então não sou eu que vou discutir com esses economistas. Mas é claro que o PIB sempre teve no horizonte da Copa. Eu me lembro muito bem de uma declaração da Dilma, logo que o Brasil aceitou a responsabilidade de sediar a Copa. A nossa presidente ela disse: a gente vai gastar 1% do PIB, o Brasil pode fazer isso. E eu senti um pouco de uma declaração do tipo de potlatch, que é uma festa que os índios faziam no noroeste dos Estados Unidos, em que de vez em quando queimavam riquezas, e com isso ganhavam prestígio em relação aos seus vizinhos. Eu acho que quando a Dilma diz, nós temos 1% do PIB e podemos usá-lo, ela estava fazendo uma declaração um pouco parecida com a dos índios do noroeste dos Estados Unidos, né? E eu acho que não há nada de mal nisso. Não sou eu que vou achar que o Brasil não possa fazer uma festa onde a gente gaste. É normal, cada família que faz uma festa de aniversário as suas crianças também está gastando. Então, isso aí faz parte da dinâmica social. O que a gente tem questionado um pouco é quem é que está sendo convidado para essa festa. E a gente percebe, as imagens na televisão estão mostrando isso, né? A Copa das Confederações, que é um certo teste para essa grande festa, mostrou isso, que uma grande parte da população foi excluída dos estádios. E foi excluída não só dos estádios, mas até mesmo das suas casas. Estudos que estão mostrando que há uma grande... Quando você fala excluída dos estádios, você fala pelo preço dos ingressos? Pelo preço dos ingressos. Não, a gente ainda não tem nenhuma lei racista, nem de social que impeça a entrada. Mas é um impedimento econômico. É um impedimento econômico. Os ingressos estão realmente muito caros. E não é só o impedimento econômico. Porque para comprar um ingresso, a pessoa tem que entrar na internet. Há uma exclusão digital no país, que é grande. É preciso entender toda uma lógica, buscar o ingresso. O Arley talvez possa até falar melhor que eu, porque ele tem acompanhado isso mais de perto, mas para buscar o ingresso tinha que ser num determinado local, numa determinada hora. Então, se você mora em Salvador, você vai pegar um avião, nem todo mundo que trabalha pode sair durante a tarde para buscar um ingresso. Então, são esses tipos de exclusões que talvez se resolvam na Copa do Mundo. Eu não estou também sendo pessimista e achando que a FIFA vai repetir os mesmos erros. Mas a questão do preço do ingresso é uma exclusão grande. E também, digamos, a própria formulação do estádio, e a gente sabe que uma casa popular é diferente de uma casa de uma classe mais alta, e a configuração espacial, ela diz respeito a um determinado modo de vida, ela exclui essa população. O torcedor do Maracanã antigo, dos estádios antigos, muitas vezes torcia de pé, torcia junto, e agora há uma individualização, são cadeiras. Isso para nós que estamos sentados em cadeiras e que achamos cadeiras muito confortáveis, não há nenhum problema. Mas para determinadas pessoas aquilo é um constrangimento, eles não se sentem em casa. Né? Coloca alguém que mora numa casa onde todos dormem no mesmo quarto, numa casa onde cada um tem que ter um quarto separado, a pessoa vai se sentir na solidão, ao contrário de nós que vão até ficar muito contentes de estar ali. Então, quer dizer, existe uma série de exclusões que dizem respeito talvez mais a um aspecto mais simbólico do que exatamente numérico. Agora, é claro que o Brasil está crescendo, é claro que esses números refletem uma mudança nos últimos anos e a gente não acha que isso aí seja algo que não deva ser ressaltado positivamente. Não, as pessoas estão muito felizes com esse crescimento e com esses números. Agora, o problema é quem é que está lucrando com a Copa? Essa pergunta a gente responde
no próximo bloco. A gente faz um intervalo curto, volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o impacto, ou são os impactos da Copa do Mundo nos espaços urbanos e na economia do país. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a Copa, a reordenação do espaço e da economia urbana. Para o debate, convidamos o professor de Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, Russell Perry Scott, o professor de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Arley Sander Damo, e a professora de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Carmen Rial. Você pode participar do programa, a gente quer que você participe do programa, e aí você manda comentários e perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo Twitter, @opiniãope, ou então pelo telefone 21 26 7399, o DDD é 81. Vou fazer uma pergunta agora meio aberta e aí vocês vão se colocando como acharem mais apropriado. A pergunta é que impactos, se a gente puder classificá-los de alguma forma, positivos e negativos, esses mega eventos têm sobre as cidades, sobre as populações. Vamos pegar aí um mega evento da proporção de uma Copa do Mundo e a Copa que está sendo preparada pelo Brasil agora, que é a Copa de 2014. Professor. A primeira coisa que eu diria é que um mega evento sempre enfatiza uma enorme publicidade sobre a importância do que está acontecendo. Quando a gente sabe que tem uma coisa extraordinariamente importante acontecendo por perto, a gente começa a ver o que é a nossa importância. Esse evento é muito importante, mas a nossa importância o que é? E esse contraste é alguma coisa que todo mega evento vem com um contraste embutido. Então a gente começa a refletir sobre por que tanta atenção a isso e atenção a outras coisas, onde que estão. Então esse é um pouco o valor simbólico, né? A gente falou na outra parte sobre os valores PIB, os argumentos sobre os valores podem se estender muito, mas a gente tem uma desconfiança de que até aqueles dados podem não estar tão corretos. A gente começa a pensar, será que esse discurso não está levando a gente a achar que tem uma coisa, mas de fato tem outra? Então, um mega evento também puxa a gente para estar analisando, confiando ou desconfiando de certas coisas. E ele também, quando ele é feito e envolve construções e modificações do espaço urbano, ele sempre envolve uma coisa que todo grande investimento tem, que é remoções de população. Pessoas perdem as suas casas, perguntam por que eu tenho que perder minha casa, e quando eu perco a minha casa, por que o Estado não organiza, já que tem muito dinheiro para o evento, porque ele não tem um dinheiro suficiente para eu melhorar um pouquinho a minha casa. É sempre a minha casa, eu vou receber menos do que eu valia, do que a minha casa valia. Então as pessoas ficam com indignação enorme e começam a perguntar por que tanta atenção a esse evento e não aos outros. E leva ao que a gente, de certa forma, eu acho que quase todos nós, cientistas sociais, estamos assim, extasiados, né? A gente começa vamos questionar e vamos abrir a boca sobre, lembra da gente, a gente está aqui também. Coloca os seus investimentos na gente, porque o que vocês estão fazendo são gastos, mas não são investimentos na gente. Então ele leva a essas questões. Tem um dossiê preparado por associações, comitês populares, acompanhando aí os investimentos da Copa do Mundo, os desdobramentos. Nesse dossiê
fala-se, e são números não confirmados pelo governo, mas fala-se na remoção à força de 150 mil pessoas, entre 150 mil e 170 mil pessoas removidas para que os espaços onde elas viviam, as áreas onde elas viviam, fossem ocupadas por obras que vão atender a Copa do Mundo. Esse é um dos problemas sociais trazidos por esses mega eventos, assim, um dos que estão lá no topo de problemas graves, ou não? Eu acho assim, não estou discordando do dado, mas é interessante de pensar que também os mega eventos são uma grande oportunidade para se colocar muitas coisas debaixo desse guarda-chuva. Da mesma maneira que é uma boa oportunidade para se demandar verbas, para se financiar coisas, também é para se culpabilizá-los. Então, assim, muitas dessas remoções, na verdade, elas são em relação a outros projetos que já estariam ou pré-estabelecidos ou em vias de serem edificados. Então, eu não estou dizendo que, por conta disso, as remoções forçadas sejam menos drásticas, menos violentas. Não é isso. Mas que se coloca um pouco o problema da Copa, das Olimpíadas, não é necessariamente isso. Então, é uma maneira, isso que é importante, que eu quero dizer, em que no Brasil se pensou a Copa e as Olimpíadas, que era uma espécie de momento de fazer uma faxina, de dar uma higienizada, então de fazer projetos, alguns megalomaníacos, desnecessários. Não foi a FIFA que disse, ela pode ter todos os seus defeitos, mas ela não veio aqui e disse, bom, vocês vão duplicar essa avenida, aquela outra, recuperar aquele porto, excluir aquela população. Não, como os nossos políticos e como a nossa população, os nossos movimentos estão se debatendo em torno dessa questão. Então, por definição, as remoções que são feitas por ocasião das obras da Copa, e não são tanto em relação aos estádios, que praticamente teve um número baixíssimo, né, de remoções, mas são essas obras de mobilidade urbana, elas seguem basicamente os mesmos procedimentos que se seguem rotineiramente. E até agora ganham um pouco mais de visibilidade os movimentos sociais que têm condições de protestar, de se manifestarem em relação a isso, do que num outro contexto em que ela simplesmente acontece, a população é silenciada e fica por isso mesmo. O ministro dos Transportes, inclusive, se pronunciou e falou que boa parte desses investimentos e dessas obras já estava prevista no PAC. Quer dizer, de repente a Copa pode estar levando a culpa de muita coisa, mas eram obras que já seriam feitas de qualquer maneira, porque estavam previstas lá pelo PAC. Tem uma outra coisa que esse dossiê coloca e questiona, é a rapidez com que saiu o resultado dos estudos de impactos ambientais. Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Olha, eu acho o seguinte, a questão deveria ser: que obras nós precisamos fazer para a Copa? Eu acho que seriam muito menos numericamente. Talvez em outros países, como a África do Sul, que não tem uma tradição de futebol, fosse muito necessário fazer estádios, etc. O Brasil, nós temos uma Copa do Mundo a cada fim de semana. Hoje à noite, nós vamos ter um Mineirão lotado, uma partida muito importante, que, aliás, quero assistir. Daqui a pouco. É a Copa das Américas, né? A final da Libertadores das Américas. Nós vamos ter a partida, eu acho que o Internacional está jogando, vários clubes brasileiros vão estar jogando simultaneamente em vários estádios do Brasil. Isso é algo que acontece todo fim de semana. Então, a Copa, ela não necessitaria de uma grande mobilização. As Olimpíadas é diferente. As Olimpíadas acontecem em uma cidade, vai concentrar muita gente
E ali foi necessário fazer obras. E aí é que a gente vê algumas distorções muito graves. Quer dizer, vê também nas obras da Copa, né, de mobilidade, etc. Mas nas Olimpíadas é que eu acho que o problema é mais grave. Porque o Comitê Olímpico Internacional, ele tem alguns princípios mais humanitários, ecologistas, né, em relação ao meio ambiente, foi a tua pergunta, Estela, eu não estou fugindo dela, estou só fazendo um rodeio. E um dos princípios é exatamente esse, de preservar o meio ambiente e, mais do que isso, de recuperar áreas degradadas. Isso foi feito em Londres, custou muito caro, embora a Olimpíada de Londres tenha sido menos de um terço, eu acho, que a Olimpíada na China, que lá foi sim um mega evento. Mas, enfim, e era para ser feito no Brasil também. Agora, se a gente olha o que é o plano das Olimpíadas no Rio de Janeiro, apenas as obras no Porto vão ser obras de recuperação. As outras são em áreas que ou eram áreas onde houve desapropriação, áreas onde alguém lucrou muito com aquela obra. Porque uma obra de um estádio implica em estradas, implica uma valorização imobiliária ao redor imensa, né? E isso se viu, assim, eu tenho testemunha de pessoas que assistiram a escolha do Brasil nas Olimpíadas e vários empresários brasileiros imediatamente começaram a ligar e dizer, compra o terreno tal, compra o terreno tal. Quer dizer, isso eu acho que poderia ter sido evitado se nós tivéssemos tido uma política menos capitalista, menos neoliberal, uma política mais social, e que é, de certo modo, a proposta do Comitê Olímpico Internacional, que eu não estou defendendo aqui, que a gente conhece, que é um órgão onde há denúncias de corrupção enormes, mas eu acho assim que não é à toa que o Rio de Janeiro hoje seja o centro das manifestações políticas no Brasil, que as pessoas estejam na rua ainda em número muito elevado e com protestos muito acirrados, porque elas estão vendo de perto o que está acontecendo lá. E o que está acontecendo lá é, digamos, o extremo de um contínuo, não é? Acho que tem pesquisadoras que têm denunciado isso com mais propriedade, a Raquel Rony, que tem escrito muito sobre isso, que é uma arquiteta, uma pessoa que trabalha com urbanismo, e acho que o que ela vem dizendo há mais de um ano, agora ganhou voz na rua. Uhum. Então não há novidade nessas manifestações, né? Agora mesmo eu vim de uma reunião em que um pesquisador social disse, pesquisador não social, um pesquisador no alto posto da hierarquia acadêmica brasileira. Ele disse assim, olha, as manifestações mostram que não há pesquisa sobre movimentos sociais no Brasil e que foi uma surpresa o que está acontecendo. Ora, não é verdade. Nós temos muitas pesquisas sobre movimentos sociais no Brasil e até o nosso grupo de futebol, se ele tivesse acompanhado um pouco as discussões que a gente tem levado lá, nós já estávamos, de certo modo, antecipando que alguma coisa ia explodir em algum momento, porque não era possível que se continuasse fazendo o que se fez no Pan-Americano, né, o Engenhão, que é um estádio construído, custou milhares de reais, milhões de reais, e que está caindo aos pedaços, literalmente. Teve que interromper as partidas no Engenhão, porque não tem condições. Então, é essa situação que eu acho que é gravíssima. Essa consciência está tão notável entre cientistas sociais que estão olhando essas questões, ou vendo quando tem algum grande investimento que vai acontecer. É só eu lembrando das minhas reações com a propaganda que vinha de um fabricante de carros, que o nosso lugar de torcer era na rua. Quer dizer, essa tinha uma dupla mensagem para toda a população brasileira.
era que somos um povo movimentado, a gente vai lá, a gente é alegre, a gente vai ser legal, mas também você não vai ter acesso ao estádio para fazer a sua torcida. Então, ele vinha com a dupla mensagem que eu acho que não estava sendo percebido pelas pessoas que fabricaram essa propaganda, mas brasileiros que ouviram isso, alguns pensaram, é mesmo, a gente vai ter que ficar na rua. Vem pra rua. Estamos, né? Estamos discutindo as coisas na rua. Então, eu acho essa coisa. Tinha uma consciência disso, a gente sabia que a gente ia com um contraste de um grande evento com muita visibilidade, a gente ia ter um lugar para falar mais sobre as injustiças. Para fechar esse bloco, vou trazer para vocês a pergunta que você fez no bloco anterior. Quem é que está sendo convidado para a festa da Copa? Eu acho que algumas pessoas, alguns grupos, está muito claro, né? Eu acabei de apresentar agora no final da tarde uma mesa apontando uma coisa muito simples, que é quem foram as empresas, por exemplo, que construíram os estádios e que vão gerir essas novas arenas. E é um grupo restrito, um grupo muito pequeno, que é basicamente, pelo menos 3 dessas empresas que se destacam, elas se destacam também no ranking das doações às campanhas políticas. Então, bom, aí você passa para grupos políticos que, bom, a essa altura eu já não sei se eles vão se beneficiar tanto. Eles tinham a convicção de que se beneficiariam muito, né? Mas as ruas sopraram a popularidade, né? E os nossos governantes ficaram nus, né? Veremos agora até as eleições quem está em condições de se vestir novamente, né? Mas muitos tiveram uma imagem tão arranhada que provavelmente não tem recuperação. E o que você está falando também é que essas manifestações de rua inibiram ou vão inibir o ganho fácil ou o ganho ilícito com as obras da Copa? Em relação à Copa, não há muito mais o que ser feito. Passou. Né? O que foi gasto, foi gasto. Agora, nós não podemos pensar só na Copa. Então, eu acho que talvez o grande legado para o Brasil é um legado caro, mas foi ter suscitado no espectro mais amplo da população um debate sobre os usos do dinheiro público. Nunca, na história desse país, se discutiu tão abertamente, desde o mais humilde cidadão até o supostamente elite intelectual, da qual nós fazemos parte, está discutindo o que deve e o que não deve ser feito com o dinheiro público. Então, para uma nação, para um Estado que ainda se ressente de uma tradição republicana consolidada, em que tem essas coisas entre o que é público e o que é privado bem demarcadas, eu acho que foi um ganho extraordinário. Foi o povo nas ruas e imagino, né, talvez as manifestações se acalmem, mas elas podem repercutir futuramente. Mais um intervalo curto. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. E o tema de hoje do Opinião Pernambuco são os impactos da Copa do Mundo no tecido social, urbano e na economia do país. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a Copa, a reordenação do espaço e da economia urbana. Fechamos o bloco anterior falando em gastos públicos, né? Teve um dado que me chamou muita atenção e aí diretamente relacionado ao estádio Mané Garrincha de Brasília. Eu não sei exatamente quanto foi gasto nesse estádio, mas um dado me chamou muita atenção. O Mané Garrincha tem capacidade para 75 mil torcedores e o público médio no campeonato brasiliense é de 923 pessoas.
quando acabar a Copa do Mundo, o que fazer para garantir a sustentabilidade desse estádio e evitar que isso vire um elefante branco? Estou citando o exemplo de Brasília, mas a Copa está em 14 cidades brasileiras. Eu até devolvo a pergunta. Tu tem alguma ideia? Nenhuma sugestão. Nenhuma sugestão. O que fazer? Não sei, não é da minha alçada. Agora, eu fiquei muito alarmada. Um estádio com capacidade para 75 mil pessoas e uma cidade que tem um público médio nos estádios de menos de 1.000 pessoas. Então, é interessante o próprio Arley, que na mesa que a gente teve hoje à tarde, né, fez uma exposição sobre quantos estão em condições semelhantes a isso, quantos estão em situações que pode ser que seja viável e quantos aí está tranquilo que vão servir. Não, eu vou te dar o estádio nacional. Eu preferia não usar o nome do Mané Garrincha, né, porque um ídolo tão próximo do povo, né? Tão amado, né? E agora recebe o nome de um estádio que vai ser tripudiado enquanto ele existir, e provavelmente vai existir por um bom tempo. Ninguém consegue explicar qual a utilidade que vai ter. Tem sido realizado alguns jogos de times, basicamente times do Rio de Janeiro, mas uma vez que o Maracanã voltar a ser utilizado, que o Engenhão estiver disponível, a tendência é que esses jogos cessem. Então é uma incógnita. E isso é evidente porque não teve nenhuma empresa que se propôs a fazer uma parceria para construir. Coisa que aconteceu com o estádio do Internacional, na reforma, mesmo o estádio do Corinthians tem parceria, ou seja, as empresas privadas acreditam que aqueles estádios vão ser rentáveis, então botaram o seu dinheiro. Brasília não tem um tostão, é o único estádio em que é só dinheiro público. Não tem nem a possibilidade de fazer uma concessão para a gestão. E, pasme, é o mais caro de todos, os números ainda não estão fechados, mas ele tende a se aproximar dos 2 bilhões. Você está falando do estádio de Brasília? De Brasília. 2 bilhões. 2 bilhões. Dinheiro do BNDES? Não, esse é dinheiro da Terra Cap, que é a empresa, é uma espécie de uma autarquia de Brasília que é responsável pela gestão das terras. Então, Brasília tem essa questão do território, né, das terras, muito presente, porque quando foi desapropriado pelo governo federal para a construção da cidade, essas terras se tornaram propriedades do Estado, né, então são propriedades recentes. Só a UNB, por exemplo, a universidade, tem mais de 1.000 imóveis. Então, a imobiliária da universidade, isso é uma coisa fantástica. A universidade tem uma imobiliária que é uma imobiliária riquíssima. E tanto o governo distrital quanto o governo distrital que administra esses espaços, ele tem ainda muitos espaços, então é uma briga permanente, uma fonte de corrupção. E essa empresa, por conta dessas negociações, tem muito dinheiro. E foi ela que bancou, embora o governo federal tenha uma participação nessa empresa. Mas é dinheiro do Estado de Brasília, não tem um tostão do BNDES, porque não precisou dinheiro do BNDES. Ali tinha dinheiro a rodo. E só para concluir, o estádio custa 3 vezes mais do que custou o estádio olímpico, a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, que é um belíssimo estádio, para aproximadamente 62 mil pessoas. Ele hoje é disso, custou 600 milhões de reais. Então a pergunta é, como que um estádio pode ser construído por 600 milhões e o outro precisa de 2 bilhões e 800 milhões, quase 2 bilhões. Perguntas para vocês dos telespectadores. Fred Brito, da Enseada dos Corais, no Cabo. Ele diz, na Copa de 98, quando a França venceu o torneio, o país passava por algumas dificuldades políticas. O fato de ganhar o campeonato revigorou o cenário político. Qual seria a relação entre a Copa do Mundo e as reviravoltas que ocorrem no país sede? Bom, eu posso falar um pouco sobre a Copa de 98, porque eu vivia na França nessa época. Para responder a pergunta
eu diria, a França está sempre em reviravolta política. É um país caracterizado, digamos, o estereótipo da França são as greves, né? Então, não havia nada de especial em relação ao cenário político naquele momento. O que ocorreu, e sim como legado, e aqui eu vou voltar a sublinhar o que o Arley disse, que eu acho que é muito importante, né? Se legado houve nessa Copa do Mundo foi a consciência popular em relação aos gastos públicos. Na Copa de 98, se legado houve, foi a consciência de que a França era um país multirracial. O fato da seleção francesa ser composta de Zinedine Zidane, que tinha ascendência argelina, de vários jogadores de ascendência africana, e mesmo de bascos. Isso fez daquela seleção vitoriosa um símbolo nacional naquele momento, e isso dialogou muito fortemente com as teorias racistas de uma direita que existe na França e que é muito forte, né? O Front National. Agora, eu morava em Paris na Copa de 98, até uma semana antes da Copa, não tinha quase nada nas ruas que indicava que existiria uma Copa do Mundo. Quer dizer, os franceses não estavam ligando muito para essa Copa. Para vocês terem uma ideia, o cenário do programa esportivo sobre a Copa do Mundo tinha dois bonecos, não sei, duas reproduções de papelão. Uma era do Ronaldo, fenômeno, né, na época, e o outro eu já não me lembro de quem, mas não era nenhum jogador francês. A seleção francesa está desacreditada, a população não estava muito atenta, não houve nenhum grande gasto em relação à Copa do Mundo, utilizou-se os estádios que já existiam. E, bom, foi alguma coisa que aconteceu assim, claro, à medida que a França foi ganhando, houve uma mobilização popular, como é normal. Mas eles até tiveram que aprender a torcer, viu? Os franceses não usavam bandeira, por exemplo. As bandeiras eram relacionadas à direita, né? Até porque eles vêm de uma tradição de nacionalismo, é algo contestado por causa da Segunda Guerra Mundial. Eles tiveram que descobrir que a gente pode sim usar bandeira. Eles não saíam para fazer buzinaços. Eu acho que até os brasileiros ensinaram eles, porque quando o Brasil ganhava, ia todo mundo para o Champs-Élysées comemorar. Então, toda essa comemoração, etc., foi um aprendizado. A Copa não chegou a modificar o cenário político, acho que não. Modificou nessa questão de racial. Multirracial. Manuel de Paudalho, nos países onde ocorreram mega-eventos semelhantes à Copa do Mundo, as intervenções urbanísticas buscaram eliminar a pobreza do entorno dos estádios, banindo a vivência e convivência dos pobres nos centros urbanos. Ao contrário do que a FIFA prega, a Copa não é mais excludente do que integradora? Professor. Bom, eu diria que ele tem os dois aspectos, mas é evidente que próximo aos estados, né, aos estádios, a gente tem uma exclusão de grande parte da população, como até mencionei antes, né, a inclusão dessas grandes corporações, dos construtores, dos times e as associações relacionadas com eles, e envolve uma série de outros benefícios. Eu acho que a gente tem que pensar que são obras que poderiam ter sido feitas independente da existência do projeto. Na mesa da tarde, a gente também teve 9 elementos que seriam melhorados por causa da realização da Copa aqui, onde quem expôs, que não está aqui com a gente, que é Eduardo, né, ele colocou desses em torno de 5, poderiam ser realizados tranquilamente sem o estádio. Então, eles se apropriam das outras coisas que estão acontecendo
e diz, isso tem a ver com o que a gente está fazendo. Então, a coisa da integração, às vezes, eles fazem uma integração para o seu crédito de ações que estão sendo feitas por outros. Paulo de Caruaru, a FIFA não está mais preocupada em rentabilizar com as construções de arenas e entornos do que propriamente organizar jogos de futebol? Não, ela precisa organizar bem esse evento. Eu não diria que está mais com uma coisa do que com outra, né? Ela tem uma preocupação. Existem dois grandes circuitos de competições de futebol. Um que é o clubístico, em que a FIFA tem um certo controle mais jurídico do que econômico, e um outro circuito que são o circuito das competições entre nações. Isso ela detém o controle jurídico e econômico. E a Copa do Mundo é a menina dos olhos, é a sua mercadoria principal. Ela tem uma espécie de um royalty sobre essa competição. Então ela tem o máximo de interesse de que a competição seja perfeita, porque assim é que ela pode vender para os seus patrocinadores por cotas cada vez mais altas e lucrar com isso e redistribuir esse dinheiro dentro do cenário do próprio futebol de uma maneira que é bastante contestada. Em geral, a FIFA enuncia que faz projetos sociais e fala que promove o futebol. Na verdade, alguns livros de jornalistas denunciando que esse dinheiro são dirigidos para presidentes de federações que depois votam para a reprodução do poder. Ou seja, não é nem um pouco transparente, né? A FIFA tem sido bombardeada por informações de falta de transparência pela imprensa mundial, a imprensa inglesa, sobretudo, e acho interessante de comparar, por exemplo, a vinda do Joseph Blatter com a vinda do Papa. Né? Quer dizer, são duas pessoas que representam instituições, claro, que digamos que o Papa, pela tradição, está bem acima, mas são recepções muito desiguais. Né? O Papa é recebido carinhosamente pela mesma população que, há um mês atrás, virou as costas e jogou pedras no Joseph Blatter. As pedras são um exagero, né, Arley? Não, porque ele não chegou ao alcance dele, foi protegido. Assim. Ah, é? Teve pedras mesmo? Eu não sabia. Em alguns ônibus, sim. Acho que foi em Salvador que teve um episódio. Não sei se eu tenho 30 segundos. Na verdade, não é uma pergunta, então eu vou terminar. Não, é uma pergunta de Silvia de Garanhuns. Se a gente tiver tempo para responder, são 30 segundos. Todas as restrições de espaço, como bloqueio de ruas e áreas próximas aos estádios, não fere o direito de cidadania, o direito de ir e vir da população? 30 segundos para a gente terminar o programa. Primeiro, Silvia, muito obrigada pela pergunta, porque é uma mulher fazendo a pergunta, e isso é muito importante. Uma mulher conduzindo um programa sobre futebol e outra fazendo uma pergunta. Eu acho que, sim, acho que fere princípios de soberania nacional até. São não lugares que são instalados. Não é só no caso do futebol. Quando tem uma visita do Obama no Brasil, também isso acontece. Né? Nos Estados Unidos, segurança cerca determinados lugares e isso acontece. Agora, mais grave até, eu acho, do que essas áreas ao redor do estádio, seria a questão dos vistos de entrada no país. E nisso o Brasil, pelo menos, manteve a sua soberania. A FIFA não queria que os torcedores passassem pelo processo de pedir visto. E o Brasil disse, não, vão passar. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Muito obrigada pelos comentários e pelas perguntas. E o Opinião Pernambuco volta amanhã. Para ver, 1 hora passa rápido, né? Rapidinho. Passa muito rápido.